Bom dia, povo abençoado! O programa de hoje está imperdível. Vamos ter o devocional, a chegada do 5º encontro com Jesus, uma reportagem sobre a rede de empreendedores, o aconselhamento financeiro cristão, as atividades da Fundação Afifarão, a palavra renovada e muito mais. Fique com a gente porque Deus tem o melhor para você. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. Bom dia, graça e paz! Chegou a hora de nos alimentarmos espiritualmente com a palavra. Se prepara porque agora começa o nosso devocional. Graça e paz, estamos começando mais um devocional e o nosso devocional está lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 34, que diz assim: mas eles guardaram silêncio porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Naquele momento, os discípulos de Jesus, eles não colocavam Jesus no foco deles, porque eles estavam querendo saber entre eles quem era o maior. Quando estamos focados em Cristo, nós não queremos saber ou não precisamos saber quem é o maior ou quem é menor entre nós, porque já sabemos que o único acima de todos é Jesus. Depois que eles chegaram em casa, em Cafarnaum, no versículo 35, vai dizer que Jesus chamou os 12 e disse para eles: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus sempre será o modelo a ser seguido, pois ele, com toda a glória, com toda a majestade, com todo o poder, ele veio para nos ensinar a sermos humildes, a servir, a sermos servos e não a nos vangloriar em coisa alguma. Em uma corrida, o primeiro lugar é o lugar mais disputado no pódio, porque ele indica que a pessoa que está lá é o campeão, foi aprovado e está mais próximo de realizar outro sonho, que é de ganhar novamente o primeiro lugar em uma competição. Quando colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, ele sempre será o alvo e nada poderá tirar o nosso foco dele. Mas o que vai nos fazer estar mais perto de Jesus não é sair correndo como uma competição e deixar pessoas para trás e chegar lá primeiro. Porque a caminhada com Cristo não é e nunca foi uma corrida. A caminhada com Cristo é união. Nós somos o corpo e Cristo é a cabeça.
Ele nos mandou fazer o ID, pregar o evangelho a toda criatura. Então, o que irá nos aproximar de Jesus? O nosso pódio, que está representado pelo nosso nível de busca em Cristo. Qual é o seu nível de busca? Deus só responde quem busca e reconhece que sem Ele não pode chegar em lugar algum. O terceiro ponto simboliza o campeão. Nós somos campeões, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só os que buscam verdadeiramente de todo o coração será mais próximo de Jesus. Não precisamos correr para lugar algum a não ser aos pés da cruz. Que venhamos colocar em prática o nosso nível de busca a Cristo, que Ele permaneça no centro da nossa vida, porque só assim nos tornaremos campeões verdadeiros, guardando a nossa fé para nos encontrarmos com o Pai no grande dia. Amém? E esse foi o nosso devocional de hoje. Eu quero te convidar a estar fazendo o seu devocional diário. E se você precisar de ajuda, baixe o aplicativo da igreja, porque lá vão ter vários devocionais à sua disposição para estar edificando a sua vida. Gente, no último fim de semana aconteceu o encontro com Jesus e agora nós vamos assistir a chegada desses irmãos na Igreja Renovada. Este foi o nosso 5º encontro com Jesus. Foi um encontro espetacular, algo extraordinário Deus tem feito no nosso meio. Você pode confirmar com as nossas imagens. Como é bom ver o Senhor na sua simplicidade nos ensinar e nos levar a ter um encontro com Ele. Todos os meses nós vamos estar tendo este encontro para que nós possamos viver intensamente tudo aquilo que Ele planejou para a minha vida, para a sua vida. Você é nosso convidado. Vem com a gente. Um divisor de água na minha vida, né? Descobri áreas que a gente ainda precisava ser tratado, precisava ser curado e poder ter saído de lá restaurado. Não tem mais esse rancor dentro de mim, essa frustração. Sair de lá totalmente restaurado. O encontro com Jesus era um divisor de águas que traz transformação, traz modificação. Quando eu entrei lá, eu entrei de uma maneira e saí de outra transformado. E eu creio que assim como Jesus mudou a minha história, mudou a minha sorte, mudou o meu modo de pensar e de enxergar, eu creio que vai mudar a sua também. Eu chamo vocês e convido você a fazer parte desse novo encontro com Jesus. Que o encontro com Deus é tremendo, mas que o encontro com Jesus é transformador. E eu creio que Jesus vai falar com você nesse encontro e você vai ser transformado. Se Deus nos chamou para expandir, isso também vale para os nossos negócios. E por isso temos a rede de empreendedores que rolou na sexta-feira na Igreja Renovada. E a gente fez uma reportagem que você não pode perder. Entramos em 2025 e começamos a nossa rede dos empreendedores. Eu estou passando aqui para convidar você para não perder um momento ímpar que nós temos com nossos empresários, onde nós tratamos assuntos da sua área. Quando eu comecei a participar da reunião, eu percebia que eu era uma pessoa assim, muito travada em algumas áreas. Eu acredito assim, que a minha vida mudou muito, porque eu era sacoleira e hoje eu tenho uma loja bem grande. E devido a eu participar da reunião, assim, a minha mente tem ampliado muito, mudou muito a minha história, porque o que eu tenho recebido aqui, eu tenho levado em prática, eu tenho levado e eu tenho praticado. O que eu aprendi
aprendi aqui, eu levo para minha empresa, né? Então, assim, eu quero dizer para você que se você não participa ainda da reunião de empresário, venha e participe para você ver que a sua mente começa a mudar. Porque você recebe aqui um direcionamento como você deve agir na sua empresa. Eu já participo da rede de empreendedores desde o início. A gente frequentando, conhece várias pessoas, consegue compartilhar o nosso conhecimento e aprender muito também, onde vem o direcionamento dos céus, onde a gente vai aprender a empreender e também a mostrar o nosso conhecimento. No início de março, na primeira sexta-feira de março, nós estaremos de volta e você é nosso convidado. Esteja conosco. Se tem algo que pode nos ajudar a expandir, é o conhecimento. Por isso, aprender sobre finanças é essencial. E hoje, no nosso quadro Aconselhamento Financeiro Cristão, a nossa irmã vai compartilhar um pouco sobre sua carreira e negócios. Vamos conferir. Bom, meu nome é Karina, eu sou líder de célula, faço parte do Ministério da Renovada há 24 anos. Hoje eu sou uma empreendedora de sucesso. A minha área de empreendedorismo é com bolsas. Eu me coloco assim de sucesso mesmo, porque eu sei como eu comecei e aonde eu estou hoje. Desde quando eu me converti, o meu processo de mudança de mentalidade nas questões financeiras não foi fácil. Porque quando a gente vem para Cristo, a gente vem com muitas crenças erradas com relação à questão de finanças, dinheiro, com relação a essa questão de prosperidade, enfim. E como eu vim de uma família extremamente desestruturada, que não tinha orientações nessas questões financeiras, a gente vem com a mentalidade achando que o dinheiro sempre é o problema. E não é. E no decorrer do meu processo de caminhada, nós fomos muito doutrinados com relação à questão de finanças, com relação à questão de tributos ao Senhor. E muitas palavras foram direcionadas, quebrando essas fortalezas que eu tinha na minha mente, de crenças erradas com relação à questão das finanças, com relação ao dinheiro. E foi nesse processo que Deus começou a virar chaves na minha alma. Em 2013, eu decidi entrar nessa área. Tudo estava também relacionado com aquilo que Deus já havia falado ao meu coração, ministrado ao meu coração. No decorrer desse tempo também, muitas palavras proféticas foram liberadas no altar da nossa igreja. E eu me recordo exatamente no dia que Deus falou com a igreja, que Deus ia levantar grandes empreendedores. Na época eu nem sabia nem que eu ia me meter nessa área, sério. Eu não tinha nem ideia do que Deus ia fazer. E foi quando Deus confirmou isso de forma muito clara no meu coração. Atuando na minha área de serviço social, no campo, ralando e tal, e não era a área que eu queria. E quando penso que não, Deus colocou uma ideia no meu coração. Porque eu até então não sabia o que Deus ia fazer. Mas eu permaneci confiando, rapaz, Deus ele vai fazer, se ele é Deus ele vai fazer, ele vai se mover no ser, ele vai abrir as portas, vai fazer as coisas acontecer. E assim foi. E ele colocou no meu coração, rapaz, eu tenho que empreender nessa área de bolsa. Qual a mulher que não gosta de bolsa? A mulher não tem só uma bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas, 4 bolsas. Hoje eu tenho um cliente que todo mês compra, passa o ano todinho comprando. E não fica sem bolsa. Eu disse, não, é essa área que eu vou empreender. Eu entrei nessa área, comecei a empreender, ainda atuando na área de serviço social, mas eu já comecei a empreender nessa área. E quando eu comecei a empreender, a gente sabe que os pequenos começos não são fáceis. Empreender no início não é fácil, é um desafio, mas não é impossível. No início eu enfrentei muitos desafios, alguns desafios assim, que eu acredito que cooperou para que eu pudesse aprender o pouco que eu sei hoje.
na área do empreendedorismo. Eu peguei muitos tombos, esse é um dos desafios também que faz parte também do empreendedorismo. Eu peguei alguns tombos de algumas pessoas que compraram e não pagaram. Outros desafios, a gente encontrou opositor de pessoas dizendo: não vai dar certo essa área, eu comecei essa área e não deu certo comigo. Mas de forma alguma eu comparava a minha situação com a situação de ninguém. Mas eu continuei convicta e perseverando naquilo que eu queria, naquilo que Deus já havia colocado no meu coração para empreender. E eu não me arrependo da decisão que eu tomei alguns anos atrás, de deixar minha profissão de serviço social e estar atuando hoje no empreendedorismo. E claro que isso abriu as portas para que hoje a minha família pudesse ter mais qualidade de vida em todos os aspectos, para que os meus filhos pudessem estudar numa escola particular. Eu não tive isso na minha infância. Eu nunca imaginei que eu poderia pagar uma escola particular para os meus filhos. E eu vejo, que através do empreendedorismo Deus permitiu com que eu vivesse tudo isso. Porque a minha trajetória de quando eu me converti, meu Deus, quem olha hoje para a minha realidade do que Deus fez, eu nunca imaginei que eu ia estar vivendo tudo isso que eu estou vivendo hoje financeiramente. E que eu acredito e tenho plena convicção que é só o início. Porque se foi algo que Deus abriu as portas na minha vida, para minha família, é algo que Deus ainda vai fazer muito mais, infinitamente mais. Só que tem uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha caminhada no empreendedorismo, que a gente precisa aprender a trilhar um caminho de fidelidade ao Senhor. Fidelidade. Sim, fidelidade nos dízimos, fidelidade nas ofertas, fidelidade nas primícias. E eu tenho sido fruto disso, porque eu tenho visto a boa mão do Senhor movendo na minha vida, na minha casa, na minha família. Gente, eu já vivi desafios financeiros enormes nessa área. Mas quando penso que não, eu vi Deus se movendo, abrindo as portas, fazendo as coisas acontecer. Mas uma coisa é certa, eu aprendi o caminho da fidelidade ao Senhor. E em toda essa minha trajetória, não teve uma vez que eu tenha negociado os princípios na minha vida. E à medida, claro, que eu fui aprendendo a trilhar o caminho de fidelidade, de devolver aquilo que era do Senhor, de entregar os meus dízimos, de entregar as minhas ofertas, mas eu via que a mão do Senhor estava em tudo aquilo que eu fazia. Hoje, o que mais me motiva a empreender é poder ter contato com as pessoas, sabe? O que me motiva é isso. Eu amo o que eu faço. Eu amo lidar com pessoas, eu amo atender, eu amo o meu trabalho hoje. Hoje eu sou extremamente realizada naquilo que eu faço, no meu trabalho de empreender, por conta da liberdade que eu tenho também, não só financeira, mas a liberdade de tempo, de você poder fazer o seu horário, de você poder ter tempo para fazer aquilo que precisa ser feito no dia a dia das suas atividades, estar com a família, de poder viajar, de poder fazer tantas outras coisas. Hoje, o meu trabalho ele é totalmente online, totalmente remoto, pela internet, nos atendimentos do WhatsApp, nos atendimentos da loja do Instagram. Nós temos uma loja virtual no Instagram, que é Karina Bolsas. Se você ainda não segue, começa lá a seguir. Se você ainda não adquire os nossos produtos, você pode adquirir. Gente, como eu falei a princípio, empreender nem sempre é fácil. É um desafio, mas não é impossível. Se você tem no seu coração esse desejo de empreender, empreenda. Eu li um livro do Paulo Vieira sobre o poder da ação. E ele disse que tem poder quem age. Não basta só você sonhar, empreender, você tem que tirar do papel aquilo que você deseja fazer, aquilo que você deseja conquistar. É claro que nós vamos encontrar desafios, mas é diante dos desafios que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente amadurece. É diante dos desafios que você vai adquirir conhecimento na prática para que o seu negócio tenha sucesso. Mas, acima de tudo, trabalhe com fidelidade diante do Senhor, trabalhe com honestidade, trabalhe com transparência e focando sempre no público, no seu público-alvo, que é o cliente. Não somente interesse financeiro, mas fazer com que aquele cliente ele fique também satisfeito com o seu produto. Então, o meu conselho para você é, assim como deu certo para mim, vai também dar certo para você. Mas vença os desafios, vença.
As atividades da Fundação Anfitrião estão de volta e já tem muita gente sendo abençoada. Hoje vamos mostrar um projeto incrível, a hidroginástica da Fundação. Olha só! Bom, gente, estou aqui de volta, né? Me chamo Berg Guerra, sou professor de hidroginástica aqui na Fundação Anfitrião. É com grande prazer que a gente retorna às atividades no ano de 2025 e a gente pode estar proporcionando mais uma vez esse momento de alegria e de convivência, que esse é o intuito, trazer bem-estar, trazer os benefícios tanto físicos como psicológicos, mentais, né? Um bem-estar completo. Que aqui a gente não só faz a aula, mas também tem momentos de brincadeira, tem momentos de convivência e tudo isso traz benefícios para pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade ou passam por alguma dificuldade e aqui acaba encontrando amizade com outras pessoas e aí a gente vai levando da melhor forma possível para trazer um bem-estar de forma completa para todos eles. A minha amiga que me indicou e eu vim e fiz a inscrição. Hoje é a minha primeira aula e eu gostei muito, tanto das alunas como dos professores. A gente sempre precisa, né, que todo mundo manda a gente fazer um exercício, né? Eu me sinto realizado de trabalhar com hidroginástica, para mim é a área da educação física que mais me realiza como profissional. E ver nas meninas uma evolução tanto de convivência como de bem-estar social, bem-estar físico, para mim é a maior realização como profissional que eu posso ter. Que lindo ver tantas vidas sendo impactadas e você também pode fazer parte disso. Contribua para esses projetos através do QR Code aí na sua telinha. É a sua doação que vai fazer toda a diferença. Chegou o momento principal do nosso programa. Deus tem algo poderoso para falar ao seu coração. Abra sua mente e seu espírito, porque vem aí a palavra renovada. Abra sua Bíblia ainda, em 2 Samuel, capítulo 23, de 8 a 12. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Amonita, líder dos 3, isto é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, ele usou uma lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodó, descendente de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou filisteus até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele, vinha Samar, filho de Agé, de Ará. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samar permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Amém? Esse contexto dessa história, com esse contexto histórico desses eventos, ela se situa, né, durante o reinado de Davi, um período marcado por constantes guerras contra os filisteus, inimigos históricos de Israel até os dias de hoje, né? Como vocês estão vendo aí.
A batalha em questão ocorreu numa cidade chamada Elei, uma região conhecida por suas plantações de lentilhas. Era uma região fértil, portanto estratégica e tão disputada por ambos os povos, tanto pelos filisteus como pelos povos de Israel, né? E nesse texto que nós lemos, a Bíblia relata os feitos dos valentes de Davi, que eram 30, depois mais 7, eram 37. Então, Davi tinha muitos guerreiros valentes, homens de fibra, homens de guerra, homens que não arredavam o pé, homens que não fugiam, homens que defenderam Davi em todas as áreas da vida dele, enquanto estavam com ele, chamados valentes de Davi, né? Mas eles fizeram coisas extraordinárias e sobrenatural, acima da força humana. Um homem só matar 800 com uma lança só, um homem só atravessar várias... A Bíblia fala que um desses valentes, ele matou um egípcio super alto, tipo um gigante. Ele vinha com um cajado, ele avançou sobre esse egípcio, tomou a lança do egípcio e matou o egípcio com a sua própria lança. Eram homens realmente guerreiros e valentes, né? Mas eu quero destacar o feito desse valente chamado Samar, né? Todos eles fizeram coisas extraordinárias, coisas grandes. Quando você lê o livro de 2 Samuel, de 1 e 2 Samuel, você vai ver o que esses homens fizeram, coisas extraordinárias e maravilhosas, né? O poeta Fernando Pessoa falou assim: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Diga glória a Deus. E podemos aplicar todos esses adjetivos à vida desse valente chamado Samar. Ele viveu um momento inesquecível, ele teve uma vitória inexplicável e se tornou um guerreiro incomparável. E é esse guerreiro que Deus quer fazer de você nessa manhã. Amém? Um guerreiro e uma guerreira, um homem e uma mulher, que vão fazer coisas inexplicáveis, incomparáveis, porque com Deus nós podemos fazer todas as coisas. Amém? Existem coisas, queridos, que são valiosas, tão valiosas para nós, mas não valem nada para os outros, né? Olhamos e, para mim, para você, aquilo que nós possuímos são coisas de grande valor. As pessoas, às vezes, podem olhar e não achar que são tão valiosas assim, mas para nós, quando nós damos valor, aquilo se torna uma coisa preciosa para a nossa vida, né? Não importa o que os outros possam pensar, a ordem de Deus é para defender o que Ele colocou de valioso e à nossa disposição para cuidar, sem nunca ter um espírito de desistência, sem nunca ter um espírito de covardia. Então, o que Deus colocou nas minhas mãos e nas suas mãos para cuidar, foi algo, diga, valioso. Então, você não pode ter um espírito covarde, e você não pode ter um espírito, né, que possa, de desânimo, um espírito que possa te trazer a desistência, porque você tem algo precioso nas tuas mãos. Olhe para as suas mãos e veja pense o que Deus colocou de bom e o que Deus colocou de precioso para mim, né? Deus colocou sempre coisas muito boas para nós, muito boas. Samar, ele nos mostra que a fé e a coragem são essenciais para a nossa vida, ser uma vida vitoriosa, independente das circunstâncias em que estamos vivendo. Eu não sei a sua circunstância, eu sei a minha, mas a sua eu não sei. Você sabe a circunstância que você está vivendo. Mas Samar, ele nos mostra com essa bravura dele, ele nos mostra que para a gente ter uma vida vitoriosa, cristã, a gente precisa não olhar para as circunstâncias que nós estamos vivendo.
E muitas vezes estamos olhando para as circunstâncias que estão ao nosso redor, e estamos paralisando a nossa caminhada com Deus. Então nós vamos aprender lições com Samar que são essenciais para uma vida de vitória, uma vida completa que Deus deseja para mim e para você. A primeira coisa que a gente tem que fazer, como Samar fez, é plantar. Ele plantou um campo. Esse campo de lentilha, ele plantou. E plantar exigia um grande esforço físico no tempo de Samar. Por quê? Porque não tinha a tecnologia que tem hoje, sair cavando e jogando a máquina, jogando a semente. Não. Era tudo feito Está aí os antigos sabem, que tem antigos aqui na igreja, como era feita a plantação antigamente. Cavava-se valas, cavava-se cavando, e o outro atrás plantando, e era assim que era feito. E imagina no tempo do rei Davi, né? Como é que era feita essa plantação. Então, Samar, ele plantou esse campo de lentilha com esforço, né? Com esforço físico. Ele se empenhou para plantar naquele solo, porque ninguém joga uma semente e vai embora achando que no outro dia ele vai passar e a semente já nasceu e ele vai colher o que plantou. Isso é assim? Diga não, não é assim. Nós plantamos uma semente de uma maneira correta para que ela produza o seu fruto, para que no tempo certo nós venhamos a colher esse fruto. Mas o que acontecia, né? Quando chegava o tempo certo, virar aqui essa folha de papel. Quando chegava o tempo certo, né? Acontecia uma coisa que ninguém gostava, né? O povo israelita plantava, assim como Samar, também plantavam. Todos eles plantavam. Mas o que aconteceu é que quando eles chegavam à época da colheita, os filisteus desciam. Vocês já ouviram essa expressão? Os amalequitas, mas nessa época eram os filisteus. Eles desciam e eles arrasavam tudo. Eles colhiam, eles tomavam toda a colheita. Eles botavam o povo de Israel para correr. Entendeu? Eles desciam com seus carros de ferros, porque eles eram mais poderosos na tecnologia deles, de armamento, e eles desciam e eles tomavam toda a colheita do povo de Israel. E o povo ficava a olhar navios, como diz o nosso ditado, né? E Samar, ele fez algo extraordinário e diferenciado naquele dia, naquele momento. Ele se posicionou no meio daquele campo e não teve quem tirasse aquele homem daquele lugar. Nós também estamos plantando, estamos trabalhando, lavrando, mas quantas vezes chega o dia da colheita e estamos perdendo de um jeito ou de outro, porque não sabemos defender o nosso campo dos inimigos. Não sabemos defender. O inimigo vem e leva. Leva como? Os filisteus, que é a figura de Satanás, têm invadido o nosso território e levado o fruto do nosso trabalho. Sabe por quê? O que temos feito diante desse quadro, se a ordem de Deus é para mantermos nosso território conquistado? Então temos que tomar um posicionamento diferente. Temos que mudar a nossa postura diante do mandamento do Senhor. O Senhor disse que é para você guardar, que é para você defender aquilo que é valioso. O seu campo é valioso, né? Aquilo que você planta é valioso. Tudo que você tem é valioso. Tudo que você lutou para conseguir é valioso para você. A sua saúde é valiosa. E a gente tem visto que muitos de nós temos negligenciado a nossa saúde, né? Como disse o pastor Regis aqui, não temos obedecido ao Senhor em relação à nossa saúde. Aquilo que Ele tem mandado a gente fazer para ficarmos saudáveis. E temos plantado, temos investido até financeiramente, né? E muitas vezes não temos defendido
Quando vem o inimigo, a gente já sai fugindo, já sai para um lado, vou deixar isso para lá, eu vou deixar acontecer, não vou me importar, Deus me dará novamente. Não, queridos, vamos aprender a defender aquilo que Deus colocou na minha e na sua mão. Amém? Se Deus colocou algo precioso, é para você guardar. A Bíblia fala que um homem, ele soube que num campo havia uma pérola preciosa. O que ele fez? Ele foi lá e ele comprou aquele campo, vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo, porque naquele campo tinha algo que ele queria, tinha uma pérola preciosa. Então, quando nós damos valor às preciosidades, às coisas que Deus coloca nas nossas mãos, nós temos que saber defender, nós temos que lutar, como fez Samar, né? E Samar, ele se posicionou. Isso quer dizer, ele usou sua energia, teve capacidade para tomar decisões e assumir uma firme posição. No verso 11, diz assim, né? Depois dele vinha Samar, filho de Agé de Arar. Em certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu, mas Samar permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu uma grande vitória ou um grande livramento. Diga, glória a Deus. Então, ele se posicionou, né? Fala que todo Israel fugiu dos filisteus, deixando tudo para trás. Não deixe as coisas para trás, se posicione. Não deixe as coisas acontecerem de maneira que você abandone. Não permita que o inimigo roube de você aquilo que você plantou, aquilo que você está plantando. Não permita que o inimigo roube de você aquilo que você está investindo. Se posicione. Tome uma posição de guerreiro, de guerreira, de homem de Deus, de mulher de Deus. Não permita que ele venha e tome da tua mão aquilo que o Senhor já te deu. E quantas vezes temos feito isso? Temos deixado, depois do nosso grande investimento em várias áreas, até da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, que o inimigo venha e roube. Porque Satanás, ele veio para roubar mesmo. E nós não temos vigiado, nossos olhos às vezes estão fechados para o que está acontecendo. Achamos que é comum o que está acontecendo, enquanto que não é comum. O povo de Deus não pode se permitir roubar. Ser roubado, né? Samar, ele ficou firme. Afinal, aquele campo de lentilhas era seu. Era fruto do seu trabalho, era valioso para ele. Então ele lutou, colocou seu coração naquele território e lutou. Eu não consigo imaginar aquele homem, eu imagino ele firmado no meio daquele campo, com uma espada levantada e lutando contra, a Bíblia não relata quantas pessoas ele matou naquele momento, mas só que Deus lhe deu naquele momento uma grande vitória e ele não permitiu que o seu campo de lentilha fosse levado, que a sua plantação fosse levada. Ele não permitiu que aquilo que era valioso para ele, porque a lentilha era tipo o nosso feijão, né, que é muito valioso para a gente hoje, é caro, né? A lentilha para eles era tipo o nosso feijão, era algo que era valioso na cultura alimentar deles. Então, ele não permitiu que aquilo que ele plantou com tanto esforço, que ele investiu o dinheiro dele, a força física dele, ele arando aquele campo, e quando a sua colheita estava pronta, ele não permitiu que o inimigo viesse e levasse. Os demais fugiram, mas ele se posicionou no meio do seu campo de lentilha, e ele lutou. Ele não fugiu. Muitos de nós, ou quase a maioria, temos campos para defender, e às vezes temos investido na evangelização, orando, jejuando,
depositando em nosso campo energia, tempo, recursos financeiros. E quando estamos na hora da colheita, desce o inimigo filisteu, invadindo o nosso território. Esse inimigo, ele vem em forma de quê, queridos? Vem em forma de espírito de desistência, de pecado, de medo, de doenças até, né? Vem em forma de decepções, tristezas, angústias. Eu fiquei triste com o meu líder, fiquei triste com a minha líder, fiquei triste com meu marido, com minha esposa, com minha casa, com meus filhos. E traz um espírito de desistência. E nesse momento, né, tudo aquilo que você investiu nesse campo, ele é perdido. Então não permita que o inimigo entre com esse espírito maligno, Satanás entra com esse espírito maligno de filisteu no seu investimento, né? Naquilo que você tome uma posição em relação ao seu campo, né? Que você tem investido. É nessa hora que ou nós lutamos ou nós fugimos. E eu sei que aqui nessa igreja não existe covarde. Diga glória a Deus. Aqui, vou repetir outra vez, nessa igreja não existe covardes. Diga aleluias, né? Essa igreja é uma igreja de guerreiros. Nós somos guerreiros. Se você for olhar para a nossa história, você vai ver como nós temos nos levantado, como Samar. Muitos dessa igreja, a maioria, tem se levantado como Samar e tem se colocado numa posição de daqui eu não arredo o pé. Aleluias. Daqui eu não saio. Eu não vou sair da posição que Deus me colocou. Eu não vou sair do meu lugar, do meu campo de lentilha. Foi aqui que eu fiz a minha plantação. Foi aqui e é aqui que eu vou colher. Amém? É aqui que você vai colher as altas bênçãos dos céus. É aqui que você vai colher o seu milagre. É aqui que Deus vai colher a salvação da sua casa, da sua família. É aqui que Deus vai te dar a tua despensa cheia. É aqui que Deus vai abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que você nem vai conseguir contar. É aqui nesse lugar. Então você não arrede o pé. Não saia do seu campo. Aqui você tem investido sua força, sua energia, tanta coisa que você tem investido. Não arrede o pé do seu campo. Diga aleluias. Queridos, eu sei que aqui nós não temos covardes, né? Temos valentes, homens e mulheres, revestidos do poder, pelo sangue de Cristo e pelo seu Espírito Santo que em nós habita. Não podemos fugir, porque assim como o Senhor revestiu Samar de uma força sobrenatural, extraordinária, assim será também conosco. Em Hebreus 4:12, a parte A diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Diga aleluias. Levante a sua Bíblia aí, ou o seu celular. Diga, é a palavra de Deus, é mais cortante que a espada de dois gumes, né? Então, essa palavra que você tem na sua mão, na sua vida, na sua mente, no seu coração, ela é mais cortante do que a espada de Samar. Samar lutou com a espada física. Nós lutamos com essa espada que é espiritual e é poderosa para derrotar todas as cadeias malignas. Diga aleluias. Assim será na minha vida, assim será na sua vida. Que mesmo estando diante dos perigos que essa vida apresenta, estamos dispostos sempre a lutar. Então não podemos ser um povo desistido. Não podemos ser um povo abatido, desanimado, caído. Não podemos ser um povo que por qualquer coisa estamos abandonando aquilo que é valioso, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus procura homens e mulheres, pessoas decididas. Diga, eu sou essa pessoa. Diga, eu sou essa pessoa que Deus está procurando, né? Para empunhar a espada e a confiar no poder que vem pelo seu nome, porque seu nome é poderoso para desfazer
todas as ciladas de Satanás. O nome do Senhor é poderoso para desfazer toda e qualquer armadilha dos filisteus, toda e qualquer armadilha de Satanás nessa figura. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então a espada de Deus, a espada do Senhor é a sua palavra. Leia a sua Bíblia, ore, jejue, consagre, porque você jamais vai arredar o pé do seu campo, porque o Senhor já te deu a vitória, é só você querer. Que campo de lentilha é importante para você? Seu chamado? Então não se deixe intimidar. O mesmo Deus que te chamou vai te capacitar. Reaja diante dos filisteus que querem te intimidar, roubar o teu ministério. Diga misericórdia, né? Porque ele vem mesmo. Esse campo de lentilha chamado, né? Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos colocou, e Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar força, Ele vai fazer com que nós consigamos vencer todos os obstáculos, para que Ele seja exaltado através da minha e da sua vida, para que o seu nome seja engrandecido através da minha e da sua vida. Hoje estávamos estudando na escola bíblica dominical, e a gente estudou sobre a gente renunciar àquilo que nós achamos, que nós somos, que nós pensamos, por amor ao outro, por amor ao próximo, por amor às pessoas que nós temos que alcançar. Então, quando isso acontece, o Evangelho de Cristo é estendido para todas as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E muitas vezes temos nos fechado na nossa concha, naquilo que nós achamos que somos, naquilo que nós pensamos, naquilo que eu sou, naquilo que eu gosto de comer, naquilo que eu gosto de vestir, e estou julgando, não estou tendo um sentimento de empatia com o meu irmão, que ainda não está no nível que eu estou. Então temos que aprender, né, a não permitir que o nosso chamado seja roubado. Não permita que o seu chamado seja roubado de maneira alguma. Não se deixe intimidar pelo inimigo. Seja um guerreiro, uma guerreira. Seja valente. Não permita ser roubado no seu chamado. Que nenhuma raiz de amargura, tristeza, mágoa, desapontamento ou pecado venha destruir o que você já plantou, que você já conquistou. Seja como aquele valente e não deixe o inimigo pegar o que é seu. Guarde a palavra de Deus e permaneça sempre fiel. Amém? Defenda também suas emoções. Não tenha medo. Foi o que Samar pensou? Samar foi emocionalmente inteligente. Ele entendeu que era um guerreiro. A primeiro posicionamento: eu sou um guerreiro. Por que eu vou fugir? Se eu sou um dos 30 valentes de Davi, por que eu vou fugir dessa guerra? Por que eu vou deixar o meu campo de lentilha aqui entregue aos filisteus? A primeira coisa que ele entendeu, ele dominou a sua emoção, ele dominou o seu medo, ele entendeu que era um guerreiro, ele sabia quem era o seu Deus, porque Deuteronômio estava escrito: como poderá um só homem perseguir 1000 e 2 homens pôr em fuga 2000, se o Senhor não estiver com ele? Então, a palavra de Deus estava na mente. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que era guerreiro. Você tem que saber quem você é, para você vencer e para você vencer as suas emoções. Você sabia que muitos de nós não sabemos lidar com as nossas emoções? Davi, ele transformou seu medo em ousadia, e ele matou Golias, não foi? Jó transformou suas perdas em adoração, e foi restituído de tudo que ele tinha. No entanto, Moisés não entrou na terra prometida, porque não soube dominar os seus sentimentos. Jonas foi engolido por um peixe. Por quê? Porque tinha raiva dos ninivitas.
e não queria ir lá pregar para eles. Pegou o navio errado. Foi engolido por um peixe. Sansão ficou cego, perdeu o seu ministério, porque não soube dominar os seus sentimentos. Quantas vezes temos perdido coisas preciosas que Deus tem colocado nas nossas mãos, porque não sabemos dominar as nossas emoções. Estou com raiva, estou chateado, não quero mais, vou parar. Entendeu? Queridos, nós não, o apóstolo Arão, quando nós fizemos a nossa igrejinha lá na Nova Estação, ela não tinha espaço para pôr vista na coisa, né? E ele dizia assim, essa igreja não tem vista porque ela não anda por vista, ela anda por fé, né? Então nós andamos por fé. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que as emoções nos dominem. As emoções negativas nos dominem. Temos que aprender a ser inteligentes quanto às nossas emoções. Essa emoção está me fazendo mal. Esse sentimento está me fazendo mal. Eu tenho que ter domínio sobre esse campo na minha vida. Se está me fazendo mal, o que é que eu posso fazer? Como eu posso dominar esse sentimento? Como eu posso dominar essa emoção? Estou com medo? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que o conhecimento da palavra de Deus nos afasta do mal. Que o Senhor está na nossa frente, acabamos de cantar. Vai na nossa frente, na nossa esquerda, na nossa direita. Está na nossa retaguarda. Então Deus está nos cobrindo sempre. Porque temos tantos sentimentos, tantas emoções negativas. Tanto espírito de desistência. Tanto espírito de não quero. Tanto espírito religioso na nossa vida. Defenda suas emoções. Não tenha medo. Né? Esse é um campo que é mais atacado por Satanás. Nossas emoções. Então aprenda a guardar o seu coração. Diga, guardar o coração. O papel ficou tão grandinho. A guardar o coração. Defender esse campo. E para isso você tem que saber quem é o Deus que você serve e quem você é nesse Deus que você serve. Quem é o Deus que você serve? Samar sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que ele era um guerreiro. E daqui eu não vou tirar o meu pé. Eu posso morrer no meio desse campo, mas daqui eu não arredo, né? Como diz o acriano, não vou arredar. E o Deus que você serve é o Deus que pode fazer todas as coisas. Você acabou de cantar aqui, que faz da estéril mãe de filhos. Você cantou aqui várias coisas sobre o Deus que fecha a boca, faz o leão jejuar. E você canta, e muitas vezes você canta, mas você medita naquilo que você está cantando. Esse Deus merece que você, quando abra a boca, você saiba aquilo que você está dizendo. E principalmente que você saiba quem Ele é para você. E quem você é nele. Você é filho e filha de um Deus Todo-Poderoso. Senhor dos céus e da terra. Você é filho e filha daquele que nunca perdeu uma batalha. Você é filho e filha daquele que disse, eu lutarei por vocês e vocês vão se calar. Então não arrede, não seja frouxo, não seja frouxa. Não permita que o inimigo venha roubar aquilo que Deus colocou de precioso nas suas mãos. Defenda também o seu campo, chamado família. Ela é essencial para você. Não permita que o inimigo roube esse seu campo, entrando na sua vida com o divórcio, com a separação, com a indiferença. Defenda o seu casamento. Marido, defenda a sua esposa. Esposa, defenda o seu marido.
aprenda a defender e não falar mal dele. Marido, aprenda a defender a sua esposa e não falar mal dela. Pais, defendam seus filhos, ensine os caminhos do Senhor, corrija com amor sua família. Esse é o seu campo de lentilha. Os seus filhos é o seu campo de lentilha. Foi Deus que fez eles brotarem da sua união, do seu casamento. Eles precisam ser protegidos. Eles precisam ser aninhados. Eles precisam estar debaixo das asas do Altíssimo. Eles precisam estar guardados debaixo da mão do Senhor. E você é esse canal, você é esse guerreiro, essa guerreira, para fazer isso. Às vezes, nós desistimos porque o filho é difícil, desistimos porque o filho é mal criado, desistimos porque o filho não respondeu aquilo que eu estava esperando, desistimos porque o filho não quis ser médico como eu quis ser, aí passei meu sonho para ele, e ele quer ser cantor, quer ser músico. O menino não quer ser nada, né? Não, ele quer ser o que ele é. Ame o seu filho, proteja o seu filho. Ele é seu campo de lentilha. Procure saber com quem seus filhos andam, conversam. Esse campo é precioso. E o inimigo tem entrado em muitas famílias e tem destruído, através das drogas, dos vícios, das impurezas sexuais. Não permita que esse inimigo filisteu invada a sua casa e roube os seus sonhos e destrua o projeto maior de Deus nessa terra, que é a família. Esse é um campo de lentilha que deve ser bem cuidado. Esse é um campo de lentilha que tem que ser, como se diz, cercado. Você tem que tomar uma posição diante dele e não arredar o seu pé. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista daquilo que Deus colocou de precioso nas suas mãos. A palavra de Deus diz que o diabo vem somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Defenda o que Deus confiou nas suas mãos, porque a vitória é certa pelo poder do nome de Jesus. Diga aleluias. Se você quer acompanhar tudo o que acontece na Igreja Renovada, baixe agora mesmo o nosso app e siga nossas redes sociais. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. E agora, confira tudo o que vai rolar nessa semana na Igreja Renovada.
De terça a sábado, às 5 horas da manhã, nós temos o culto da madrugada. Tem sido manhãs poderosas. Ainda na terça-feira, às 19 horas, teremos a nova série de cultos que vão transformar a sua vida. Na quinta-feira é dia de célula nos lares. No sábado, às 15 horas, nós temos a rede de criança, Traga o seu filho. E ainda no sábado, às 19 horas, nós temos a rede juvenil, com muito louvor e adoração. E no domingo, a nossa programação inicia às 8 horas com o melhor culto, às 8h30 com a escola bíblica dominical, às 10 horas nós temos a rede adolescentes. E o culto de celebração acontece às 10 e às 18 horas. Às 18 horas também acontecem as bases setoriais que estão espalhadas pela nossa cidade. Procure a mais próxima da sua casa e participe conosco. Que programa abençoado, viu, gente? Muito obrigada pela sua audiência e se você perdeu algo ou quer assistir de novo, tem reprise na quarta-feira às 9 horas da manhã. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo, porque Deus tem o melhor para você.